Olá! Hoje vamos iniciar uma série de vídeos sobre as funções do potássio nas plantas superiores, começando com essa abordagem sobre o envolvimento do potássio no movimento estomático. Quando falamos em movimento estomático, estamos nos referindo aos fenômenos de abertura e fechamento dos estômatos. Antes de entrar no tema da aula, é preciso esclarecer que o movimento estomático é governado por uma série de fatores, tais como temperatura, umidade, espécie vegetal, cultivares e, principalmente, a presença de luz. Nesta belíssima fotografia, retirada de Thais Zeiger, do livro Fisiologia Vegetal, vemos a abertura estomática estimulada pela luz em epiderme isolada de Vicia faba. Aqui temos um estômato aberto após tratamento com luz. E aqui é mostrado um estômato fechado após tratamento no escuro. A abertura estomática é quantificada por meio da medição microscópica da largura da fenda, e geralmente é mensurada em micrômetros. Aqui vemos também a presença de cloroplastos. Eles têm um envolvimento muito importante nos processos bioquímicos que governam essa abertura estomática. Esta imagem está sendo obtida diretamente do livro de Raven e colaboradores, Biologia Vegetal. Ela mostra estômatos abertos na epiderme de uma folha de fumo. Entre as diversas funções que o potássio desempenha nas plantas, a promoção da abertura dos estômatos se destaca como uma das mais importantes. Ela tem efeito direto, esta abertura, na fotossíntese, respiração, absorção de elementos, entre outros processos. Na maioria das espécies vegetais, o potássio sob a forma de K+, associado a um ânion, que nós chamamos de contraíon, é o principal responsável pelas mudanças de turgor nas células guarda durante os processos de abertura e fechamento dos estômatos. Com o aumento dos teores de K+, nessas células, ocorre um consequente aumento no potencial osmótico, resultando na absorção de água do meio externo. Isto provoca, então, um aumento no turgor das células guarda e a consequente abertura estomática. É preciso enfatizar que isto só acontece na presença de luz, porque, como veremos na sequência, é a própria luz que provoca
a entrada de potássio nas células guarda. Nesta tabela, criada por Humble e Hashik, 1971, e citada por Marshner, 2008, mostramos a relação entre a abertura estomática e as características das células guarda em uma folha de feijão fava. Então, aqui, entre outras coisas, é possível perceber que no estômago aberto, a concentração de K+, isto vezes 10 a menos 14 mol, é muitas vezes superior em relação ao estômago fechado. O mesmo acontecendo quando a gente observa o ânion cloreto. Observamos ainda que a largura da fenda que separa as duas células guarda, no caso, no estômago aberto, é claro, é muito superior em relação à largura da fenda no estômago fechado. Percebemos ainda que o volume das células guarda, isto vezes 10 a menos 12 litros, é muito superior no estômago aberto e o mesmo acontece em relação à pressão osmótica das células guarda. Muito maior no estômago aberto do que no fechado. Então essas características das células guarda vão promover a abertura estomática. E esta abertura, como dizem os autores, e também é possível deduzir, é devida, a abertura deve-se exatamente à presença maior do íon K+, e do seu contra-íon Cl-. Então, na sequência do vídeo, vamos mostrar como e por que esses íons promovem esta abertura estomática. Nesta figura, retirada do livro de Marshner, Mineral Nutrition of Higher Plants, vemos uma evidência irrefutável do envolvimento do potássio na abertura dos estômatos em folha de feijão fava. Estas imagens foram obtidas por um aparelho chamado Electron Probe Analyzer na parte superior e as correspondentes imagens de raio-x da distribuição do potássio aqui na parte inferior. No caso, no estômago aberto e no estômago fechado de folha de feijão fava. Observa-se aqui na parte inferior do estômago aberto o padrão de distribuição dos íons de potássio, seguindo as linhas do estômago aberto. Então, todos esses pontos mostrados por esta imagem de raio-x são átomos de potássio, seguindo a forma do estômago aberto. O que não se observa nesse caso aqui, porque os estômatos estão fechados, então não existe potássio nas células guardas.
o acúmulo de K+, induzido pela luz nas células guarda, é provocado pela ativação de bombas de extrusão de prótons do tipo ATPase, localizadas na membrana citoplasmática. Segundo Thais e Zeiger, 2013, a luz estimula o bombeamento de prótons, reduzindo o pH do espaço apoplástico ao redor das células guarda, gerando assim a força motora necessária para a entrada de íons e a consequente abertura estomática. Este esquema, localizado no livro de Marshner, Mineral Nutrition of Higher Plants, apresenta um modelo para abertura estomática conduzida por bombas de extrusão de prótons e transporte de K+, mais Cl- ou K+, mais malato para dentro do vacúolo da célula guarda. Assim, as bombas de extrusão de prótons, localizadas na membrana citoplasmática, lançam prótons para fora. Desta forma, tem-se observado que a abertura dos estômatos, na maioria das espécies, é geralmente precedida por um decréscimo de pH nos arredores das células guarda. Com a extrusão dos prótons das células, cria-se um gradiente de potencial eletroquímico no citoplasma, favorecendo, assim, a entrada de potássio através de canais iônicos. O K+ entra também no vacúolo por meio de canais específicos para potássio, que estão localizados aqui no tonoplasto. O acúmulo de potássio no vacúolo das células guarda tem que ser balanceado por um contraíon, que pode ser o ânion monovalente Cl- cloreto ou o ânion divalente malato 2-. E a entrada dessas espécies iônicas depende do tipo de vegetal, ou seja, a espécie vegetal, e também depende da concentração de cloreto nos arredores das células guarda. Por exemplo, dados da literatura mostram que nas células epidérmicas de folhas de trigo, onde justamente estão localizados os estômatos, as concentrações de cloreto são frequentemente maiores do que nas células do mesófilo. O transporte de Cl- para o citoplasma das células guarda é mediado por um carregador do tipo SYMPORT, que transporta também OH+. Para o interior dos vacúolos, por outro lado, o cloreto passa através de um canal. Conforme a maioria dos especialistas em nutrição de plantas, para atingir altas taxas de transporte de íons de K+, no plasmalema e também no tonoplasto, os canais são os principais caminhos.
Agora fica uma pergunta para completar a análise deste modelo. Como as plantas utilizam o malato 2- como ânion acompanhante do K+, nos vacúolos das células guarda. Sob baixa disponibilidade de cloreto, ou em espécies vegetais que não utilizam este ânion como acompanhante do K+, nos vacúolos das células guarda, o potássio que foi absorvido pelas células ativa a enzima PEP carboxilase, que catalisa as transformações do fosfoenolpiruvato a partir do amido, dando origem ao malato. Uma parte do malato, então, vai entrar na forma de ânion malato 2-, por canais existentes aqui no tonoplasto, atuando então como contraíon do K+. Além disso, uma parte do malato serve como um substrato para a síntese de ATP nas mitocôndrias localizadas nas células guarda, no citoplasma. Esse ATP, então, servirá para ativar as bombas de extrusão de prótons localizadas na membrana citoplasmática ou no tonoplasto, criando as condições necessárias para o transporte de íons nas células guarda e no vacúolo. Agora, evidências experimentais indicam que, na ausência de concentrações satisfatórias de potássio disponível, existem outras alternativas utilizadas pelas plantas para promover o turgor das células guarda e a consequente abertura estomática, como, por exemplo, o armazenamento de sacarose nos vacúolos dessas células. Mas este é um outro aspecto do processo e deve ser tratado em outra ocasião. Para a feitura desta aula, utilizamos essas referências. É um tema ao mesmo tempo complexo e fascinante. E para aqueles que desejam obter conhecimentos mais profundos e detalhados sobre os movimentos estomáticos, recomendo a leitura desses trabalhos. Era isto que eu tinha para hoje. Vejo vocês na próxima aula. Tchau!